Obrigado por mais essa oportunidade que nós temos no dia do Senhor de nos reunirmos para aprender mais da Tua Palavra, da maneira como os nossos irmãos no passado organizaram o conhecimento disponível nas Escrituras, que o Senhor possa continuar a nos auxiliar nesse período de revisão, que possamos, com o auxílio do Teu Santo Espírito, aprender mais de Ti, mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais do Santo Espírito. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença, como corpo de Cristo. Abençoa-nos nesse momento, abençoa-nos no culto que prestaremos. E é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Aquele de sempre, sem novidade. O que nós vimos semana passada? A fé salvadora. Então, a gente começou a aula fazendo uma revisão da fé salvadora, e depois concluímos o capítulo da fé salvadora. O que mais que nós vimos na semana passada? Arrependimento para a vida. Então, quando a gente pensa em fé salvadora, a gente viu lá a questão de maior e menor grau, né, as variações. Durante um período a nossa fé pode dar uma enfraquecida, a gente vê que tem grandes desafios na vida cristã e tudo mais. Pronto, arrependimento para a vida, eu creio que ficou claro para vocês de que é uma graça dada por Deus, onde nós reconhecemos a vida que nós levávamos, nos arrependemos dela e aí nos tornamos para Cristo, né? E nisso vai trazer implicações práticas na nossa vida que nós vamos começar a desejar, por exemplo, fazer a vontade de Deus, certo? Uma coisa que eu gosto na Confissão de Fé de Westminster é que ela tem algo que falta no nosso tempo. Ela é lógica. Então existe uma lógica por trás da Confissão de Fé. Quando você olha a ordem dos capítulos, tem uma razão para isso. Então qual que é o primeiro capítulo da Confissão de Fé? Não. O que é o fundamento de tudo do conhecimento que a gente pode ter? Sagradas Escrituras. Então o primeiro capítulo fala das Sagradas Escrituras. E por que isso é importante? Porque a partir da doutrina que a gente tiver das Sagradas Escrituras, isso vai influenciar o restante de todo o conhecimento disponível acerca de Deus, conteúdo salvífico, né, revelação salvífica, fora a revelação geral. Então, a partir disso, aí você entra no segundo capítulo, na Trindade. Aí você vai entender a pessoa de Deus. O terceiro, dos decretos. E aí começa, aí o quarto, se eu não me engano, é a criação. Aí no quinto, vem do pacto do pecado. E aí, vai. Agora, se a gente veio aqui, existe uma fé salvadora, existe um arrependimento para a vida, esse arrependimento para a vida gera necessariamente uma mudança no nosso coração, em que nós começamos a desejar fazer o que é certo, o que seria aparentemente um possível próximo passo lógico? Oi? Santificação? Tem a ver com a santificação. Mudei o slide, vocês acharam que ia estar a resposta, né? Não está. O que pode ser um próximo possível passo lógico? Vou dar a dica de novo. Se o arrependimento para a vida vai colocar no meu coração, junto com a graça do arrependimento para a vida, vem a disposição de fazer aquilo que é certo, qual que seria um passo lógico? O que é certo a ser feito? Não, as boas obras. Já que o meu coração vai começar a ter a inclinação de fazer o que é bom, o que é bom de ser feito? Então, por isso que eu gosto da confissão de fé. Mais uma das razões pelas quais eu gosto da confissão de fé. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês definiriam boas obras? Se alguém chegasse hoje para você, está lá uma repórter, vem a câmera, tudo, pegou lá a SIC, pegou a RTP, pegou você na rua, falou, agora, o que são boas obras? O seu Geraldo ia falar algo. Boas obras é você olhar a necessidade do próximo, não só bater a ponta
Tá. Então, o seu Geraldo colocou, ó, boas obras, elas são eu olhar para a necessidade do próximo, não apenas dar um tapa nas costas, mas fazer o que está ao meu alcance com as minhas condições para auxiliá-lo. Isso parece ser boas obras? Parece. Mas eu acho também Ah, das boas obras também faz parte, por exemplo, sei lá, eu não orava, agora oro. Eu não queria saber, sei lá, das coisas de Deus, agora eu quero. Aliás, tem aquele versículo que diz: também as boas obras eu já as preparei de antemão para que pronto. vocês pudessem cumprir. Efésios 2:10. Então a Teresa colocou um outro elemento. Falou assim, ó, enquanto o seu Geraldo olhou para a minha relação com o próximo, a Teresa está a olhar para as boas obras a partir da perspectiva de Deus, a minha relação com Deus. Então o argumento da Teresa é, olha, antes eu não tinha vontade de orar, agora eu tenho. Antes eu não tinha vontade de ler as Sagradas Escrituras, agora eu tenho. Né? Antes eu tinha prazer em pecar, agora eu tenho menos. Né? Porque você tem prazer em pecar em alguns momentos, não é? Tá. A Sônia ia falar algo? Tá. Então a Sônia trouxe um elemento de que, olha, eu creio que boas obras pode ser usado o resumo que Cristo fez da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que mais que vocês acham que pode ser boas obras? Isso, até ajudar o próximo é uma boa obra. O que mais? O Samuel falou evangelizar, né? A Josi... Então tem algo, as boas obras, elas pressupõem então uma correta motivação do coração. O que o mundo entende por boas obras? Oi? Está relacionado com isso. Como é que fica a questão de primeiros aos domésticos da fé? Entra nesse... A gente pode chegar lá. Vamos ver ao longo da aula se a gente chega lá, se não chegar o senhor me cobra nesse assunto aí. O que o mundo pensa que são boas obras? Ou vocês acham que o mundo pensa diferente de nós o que são boas obras? Quem acha que não? Você acha que o mundo não pensa diferente de nós? Você acha? Mas acredito também que ambos podem ser usados por Deus. Tá. Cuidar dele com a... Tá. Então, a questão aí, em relação a essa pergunta, é que o mundo sempre ajuda pensando algo em troca. tá. Meu amigo, eu vou ajudar, porque amanhã ele pode me ajudar. Tá. Na fé cristã, nas boas obras, tudo funciona assim. A gente vai chegar num ponto desse. Eu acho que o Paulo trouxe um aspecto importante e que eu já de antemão vou dar a dica que eu vou discordar, mas o Paulo trouxe, olha, veja, quando eu penso você tem um médico cristão e um não cristão, na média, não vai ser sempre, mas na média para o paciente o resultado é o mesmo. Então ele se beneficia tanto do médico descrente quanto do médico crente, certo? Eu atendi poucas vezes na minha vida com médico crente. Então, eu sempre fui beneficiado, a maioria das vezes da minha vida, eu fui beneficiado por um médico descrente. Então, o argumento do Paulo é que a visão de boas obras do mundo talvez não seja diferente nesse sentido. Agora, o que o mundo considera por boas obras? Hoje a gente vai ter, o Samuel trouxe aqui, ajudar os necessitados, né? Eu creio que a gente vai ter uma ênfase muito alta nos tópicos de justiça social. Acho que esse vai ser uma forma como o mundo enxerga o auxílio ao necessitado, uma boa obra. A boa obra seria fazer justiça social. E aqui eu já falei para vocês, creio que não é segredo para quem frequenta a nossa igreja, de que
não existe uma forma possível, de você conciliar uma visão materialista, uma visão marxista de mundo com a visão cristã. Não tem como. Você pode identificar os mesmos problemas. Então, por exemplo, os movimentos de ação de justiça social, eles identificam problemas reais. Então, eles vão identificar o problema da pobreza. É um problema real. Ninguém discorda disso. Ninguém é tonto o suficiente para falar que não tem pobreza no mundo. Eles vão identificar o problema de que existe, em muitos casos, o machismo, o abuso do homem em cima da mulher. É verdade também. Mas isso não é algo estrutural em que todos os homens cometem ao mesmo tempo e todo mundo é. Mas existe esse problema, a gente não nega que existe. Eles vão identificar problemas, por exemplo, de racismo. Existe racismo, de fato existe. O problema nesses movimentos e na forma como o mundo enxerga, e aí a questão importante da cosmovisão, a maneira como você enxerga um problema vai mudar a maneira como você propõe a solução e qual a solução será proposta. Então, para uma visão materialista, marxista de mundo, qual que é o grande problema que existe hoje no planeta Terra? Vai gerar luta de classes. Então, o problema é a desigualdade. Vai ser a desigualdade social, depois pode ser a desigualdade de poder e assim por diante. Então, para uma visão materialista de mundo, teoricamente, o problema do mundo seria resolvido se a gente resolvesse a distribuição financeira. Se todo mundo tiver igual, e aí a gente vê que todos os regimes, de maneira geral, nessa área, eles de fato distribuíram igual. Deixou todo mundo pobre do mesmo jeito, miserável do mesmo jeito, criando uma elite opressora no poder. Mas o ponto é, qual é o problema real do homem? É o pecado. Então, se o problema real do homem é o pecado, não tem como uma proposta materialista de mundo resolver o problema. Então, a gente vai começar a ver que, pela maneira como eu enxergo o mundo, a minha visão de boas obras necessariamente terá que ser diferente de uma visão de boas obras do mundo. Necessariamente. E aí a gente vai ver alguns impactos que às vezes causam, as pessoas assustam com alguns impactos possíveis disso. Essa foi só a introdução. Vamos começar aqui. Então, parágrafo 1º, né? As boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, o que são boas obras? Eu repito a pergunta. Então, de maneira resumida, se você quiser fazer boas obras, o que você precisa fazer? Obedecer a palavra. Pronto. Aula terminada, está tudo encerrado. É isso. Eu tendo a perceber no mundo que a visão de boas obras deles tem mais relacionado, de maneira geral, com caridade. Né? Uma ação socialzinha tal, tira foto, aparece no Instagram, TikTok, Facebook, e eu sou uma boa pessoa. Né? Não necessariamente uma recompensa financeira, mas talvez uma recompensa de uma boa imagem, que depois pode me trazer uma recompensa financeira. Né? Então, faz a doação, faz um clique, está tudo certo. Então, a primeira coisa, boas obras é tudo aquilo que Deus ordena. Então, boas obras, elas não se resumem a ajudar o nosso irmão em necessidade, mas também não exclui isso. Não exclui ajudar pessoas em necessidade, mas também inclui várias outras coisas. Escrever uma boa obra, que o pessoal às vezes não gosta tanto, em PBD. Uma boa obra. Você acordar mais cedo no seu domingo, no dia do Senhor, para vir aqui e aprender mais da palavra dele. Uma boa obra, prestar culto a Deus.
nós, como corpo de Cristo, reunidos, adoramos o nosso Senhor, recebemos uma graça especial dele como corpo. Isso é uma boa obra. Uma boa obra, como a Teresa colocou, oração. Uma boa obra, essa, tratar bem o cônjuge. Uma boa obra, você dá um bom testemunho no seu trabalho. Uma boa obra, você evangelizar alguém. Então, boas obras, elas têm uma aplicação muito maior do que nós estamos acostumados, e ela entra o elemento que a Josi trouxe. E a gente vai falar mais sobre isso, que é a motivação do coração. Porque eu não sei se vocês vão lembrar de um texto que eu gosto da primeira carta de Pedro, que ele fala assim: sedes hospitaleiros, vírgula, sem murmuração. Então, peraí, não basta eu ser hospitaleiro, existe uma forma que eu devo ser hospitaleiro. Então, não basta eu apenas abrir a minha casa, vamos pegar esse exemplo, abrir a minha casa, receber um pastor que veio de fora, um missionário, enfim, um parente, tratá-lo como se fosse um rei, sendo que quando eu estou lá com a minha esposa longe dele, fala assim: e quando que esse cara vai embora? Eu já não aguento mais esse desgramado aqui. Não vejo a hora de poder usar o meu escritório de novo, porque toda vez que eu recebo visita, o meu escritório é anulado, né? Eu não vejo a hora de poder elaborar o meu sermão mais em paz. Então, existe o que é certo de ser feito, mas existe a maneira certa de fazer o que é certo. E se você erra em um desses dois, o que acontece? Errou no todo. Se você falha em uma das duas, você peca no todo. É possível, olha que coisa interessante, é possível que na igreja você seja admirado por tudo que você faz e você seja odiado por Deus por tudo que você faz. É possível que você venha cá na igreja e sirva de tal forma que todo mundo vai ficar admirado com o teu sacrifício, com a tua dedicação, com a tua disponibilidade, qualquer coisa que o pastor pede, a pessoa está lá e tal. Mas no coração o que você tem pensado é: assim as pessoas verão quão bom eu sou. Aí vai chegar lá Mateus 7, né? Então existe a maneira errada de fazer as coisas certas. E o nosso objetivo é sempre fazer as coisas certas do jeito certo. Então, a primeira coisa, boas obras, o que manda a Santa Palavra. Então, se você quer aprender sobre boas obras, o que você tem que fazer? Ler a palavra, orar a Deus pedindo para que o Espírito mostre ao seu coração a correta percepção, compreensão do texto, para que você possa, então, também pedir forças, condições para você viver uma vida de obediência. Porque em nós não temos essa capacidade. A gente vai ver num parágrafo mais para frente sobre isso. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer, o que está ordenado em sua santa palavra, não as que. Então, primeiro ele definiu positivamente o que é. Agora eu vou falar assim, o que não é? O que não é? Não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. E aqui eu não tinha pensado nisso, mas acabou de me vir esse exemplo à mente. Vocês sabem que Deus me converteu numa igreja entre pentecostal e neopentecostal, algo que eu ainda não sei definir o que ela era. E eles, sob o pretexto de uma boa intenção ou por um zelo cego, criaram algo que eu não sabia. Então, Deus me converteu, eu tinha por volta dos 16 anos, e tinha uma coisa que era proibido fazer nessa igreja. O que vai ser muito tranquilo para várias pessoas ser proibido, que não pode ter bebida alcoólica. Então, para nós, o certo era se abster. Então, não podia beber vinho, não podia beber nada. Por quê? Porque não pode e tal. Pronto. E aprove a Deus, pela sua providência, estou pensando aqui quantos anos? 3 anos, 3 para 4 anos mais tarde do meu ponto de conversão. Então, se no ano 2000 eu fui batizado,
foi em 2004, 4/4 de 2004 foi o ano que eu me tornei presbiteriano. Só sei por conta disso, que é tudo 4, né? Que eu fui recebido na igreja presbiteriana. Mas aprove a Deus me levar para a igreja presbiteriana. E quando eu fui conversar, né, eu sempre tive muito respeito, apesar de questionador, eu sempre tive respeito pelas autoridades colocadas na minha vida. Eu fui conversar com a igreja minha de origem, que eu estava a sair. Falei, ó, vou sair, mudei de cidade, nunca mais achei uma outra igreja que tivesse as mesmas crenças daqui. Eu não falei muitos detalhes, mas um dos pastores, olha como que o mundo é engraçado, olha como que Deus tem um senso de humor. Um dos pastores da igreja que eu frequentava na minha cidade tinha sido convertido na igreja presbiteriana que eu estava me transferindo. Então ele fez o caminho contrário. Ele saiu da presbiteriana e foi parar na pentecostal na minha cidade, eu saí da pentecostal e fui parar na presbiteriana, né? E aí ele veio conversar comigo, falei, preciso conversar com você. Eu lembro até hoje o nome dele. Não se assustem, ou se vocês quiserem dar nome para a filha, tá um nome bom, Balura. Olha lá, Balu, pastor Balura, Balura, Balura. Enfim. E aí ele falou assim, Léo, é o seguinte, quero que você entenda que existem algumas diferenças entre a nossa igreja e a igreja presbiteriana. No meu coração que eu respondi, falei, eu sei. Né? Por isso que eu estou a mudar, eu sei. Mas ele falou, olha, lá tem algumas coisas que nós proibimos aqui, que lá é permitido. Eu falei, é? Foi então, bebida alcoólica, por exemplo. A Bíblia não proíbe a ingestão de bebida alcoólica. Então veja, não é que nós proibimos e lá permite, nós proibimos e a Bíblia permite, é diferente. Só que ele não fez essa comparação. E aí ele falou assim, então quero que você fique tranquilo, tem algumas diferenças lá. Então quando a gente olha para a Escritura pode, a gente toma isso e adotamos essa regra como cuidado com aquelas pessoas que têm dificuldade com a bebida alcoólica. Está certo ou está errado? Por quê? Mas ele não está preocupado com o próximo? Mas ele está com um zelo cego. Então o que eu acho interessante é que tem hora que a gente quer dar um passo a mais do que Deus deu na hora de cercear coisas. Deus não proibiu e a gente quer proibir. E aí eu comecei a me questionar, então onde fica a liberdade cristã? De a partir das Escrituras eu obedecendo e eu ter os meus limites respeitados. E aí, por exemplo, para mim nunca foi problema não beber, porque meu pai era alcoólatra. Então, para mim, nunca foi problema entender os malefícios do álcool. Mas eu entendo que isso não justifica algo que Deus não ordenou. Então, muitas vezes, a gente vai, com um zelo cego, querer estipular regras na igreja que Deus não estipulou. Então, isso é importante. Existe o risco contrário, da gente não seguir o que Deus mandou também. Mas existe essa preocupação de começar a ter regras. E eu não vou nem entrar, para não achar que eu estou querendo atacar outras igrejas, não vou nem entrar em condições, por exemplo, do que vestir ou não vestir. A Bíblia nunca falou, esse tipo aqui dá, esse não dá. O que a Bíblia sempre falou foi de modéstia. O que revelar e o que não revelar. Você mostra de mais ou mostra de menos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque... E isso eu falo com conselho de vez em quando, de que a gente tem que tomar as nossas decisões fundamentadas nas Escrituras e não naquilo que nós achamos. Porque vai ter hora que a gente vai achar mais do que a Bíblia quer que a gente ache. Vai ter hora que a gente vai querer ser mais rígido do que a Bíblia é. E vai ter hora que a gente vai querer ser mais frouxo do que a Bíblia é. Aí, um zelo cego. Isso aí foi uma forma carinhosa dela ensinar, né? Mas a gente vê onde que pode chegar esse tipo de circunstância, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar legalista e começar a criar mais coisas do que Deus. Isso é uma coisa importante para a gente ter
Porque o nosso coração ele vai ter a tendência seguinte, nas áreas que para nós é tranquilo, a gente vai ter a tendência a apertar, e na área que é difícil para nós, a gente tem a tendência a afrouxar. Então comece a olhar isso e comece a pegar qual que é o parâmetro. Parâmetro, Sagradas Escrituras. Qual que é o meu nível? Sagradas Escrituras. O que mostra se eu estou compensando para um lado ou para o outro? Sagradas Escrituras. Agora, por exemplo, é o amor uma boa obra? E o texto diz que a gente não pode pegar aqui, né? Ó, qualquer obras que sem autoridade de Deus são aconselhadas pelos homens. Oi? Então, qual é a visão de amor do mundo e qual é a visão de amor de Deus? O que Deus nos diz como nós devemos amar alguém e como o mundo diz que nós devemos amar alguém? Ela fala do amor de Deus. Chama de ágape, que é aquele amor sem interesse. Jesus foi à cruz sem esperar nada. Então, ele recomenda que nós amemos assim. Depois tem um amor familiar, tem um amor. Tá, existe um debate acerca dessas três palavras, né? Então, é o ágape, o filéu, o filos e o eros, né? Durante algum tempo, alguns teólogos seguiram a linha de que o ágape é o amor de Deus, de que o filéu, o filos vai ser o amor entre o próximo e o eros vai ser algum amor envolvendo a conotação sexual. Tem um livro muito bom, que fala, um livreto do Carson, que fala sobre, ele faz uma análise só da palavra amor, e que ele vai argumentar que não existe essa diferença tão fechada quanto as pessoas pensam, porque a palavra ágape é aplicada inclusive para descrente com descrente. Então ele faz uma análise no grego, ele vasculha todos os usos de todas, e aí vai depender do contexto de facto, para a gente perceber isso aí. Mas o que eu quero trazer com essa provocação é como que o mundo diz que nós devemos amar as pessoas e como Deus diz que nós devemos amar as pessoas. Que a gente vai começar a ver que existe uma diferença. Se a boa obra é amor, e eu creio que lá fora todo mundo vai concordar que amor é uma boa obra, a gente muda a maneira de enxergar e muda a execução. Alguém consegue me dar uma diferença da maneira que Deus manda amar e a maneira que nós devemos amar? Que o povo acha que a gente tem que amar? Tereza e a Sônia. Atração uma pela outra e chegam ao ponto de casar. Então o mundo vê isso como amor. Tá. O que é totalmente contrário àquilo que a palavra diz. Então talvez Deus chame isso de ódio. Isso não significa amar o próximo. Sim, é isso. Isso não significa amar o próximo. Isso é uma atração que eles têm, uma paixão, sei lá, mas na verdade isso não é amor. Não é o amor que Deus expõe na Bíblia. Isso. Sônia? O amor que Deus expõe é o amor de dar, sem olhar para mais nada, só por si. Amar e dar. O amor do mundo é mais dar e receber. Isso, está um pouco conectado com o que o seu Geraldo falou. Então eu percebo algumas diferenças na forma como o mundo enxerga o amor e como a Bíblia define amor. Então, sempre usem a Bíblia com o dicionário da Bíblia e não com o dicionário da língua portuguesa. Porque o que o dicionário define como amor não é o que Deus define como amor. E o que a sociedade define também não. Então, por exemplo, o amor. Se eu fosse definir o que é o amor, o que amor é? Ele é uma ação. Lá fora vão falar que amor é o quê? Sentimento. Agora, o amor tem sentimento acompanhado? Pode acompanhar o sentimento ou não? Sim. Mas ele não é
E aqui é uma coisa importante, né? Normalmente o pessoal associa amor com uma emoção, um sentimento. E sentimentos, eu diria que eles são quase que autônomos. É quase como que eles surgem e vão embora meio que do nada. Dependendo de algum estímulo, essa é a resposta do seu coração. Então, por exemplo, uma pessoa na minha frente, o sinal abre e ele não sai, eu sou tomado por uma emoção, um sentimento de raiva. A hora que a pessoa começa a andar, em pouco tempo esse negócio vai embora. Ele é meio que autônomo. Ações, não. Eu decido isso. Então, uma das grandes falácias do tempo moderno, e essa é uma das grandes justificativas usadas para o divórcio, é de que o amor acabou. Eu não amo mais como eu amava no começo. Mas ninguém te perguntou isso. Ninguém quer saber se você ama mais ou menos. A questão é que você fez um voto diante dos homens e diante de Deus que você amaria até o fim. Então engole o choro, cala a sua boca e começa a amar. Seria um aconselhamento mais estilo Rambo, né? Agora, quando você vai olhar para isso, porque o amor ele é de fato uma decisão, esse exemplo eu sempre dou, aí fica mais fácil quando minha esposa não está. Vocês acham que eu acordo todo dia sentindo a mesma paixão pela minha esposa? Isso, é isso. Agora, todo dia eu tenho que, no mínimo, acordar amando-a como eu amava no dia anterior, no mínimo. Eu tenho que mandar minha paixão, cala sua boca, você está com raiva, mas eu assumi um compromisso com ela, vai para 18 anos. Oi? Oi? Não, acredito que não. Acredito que a paixão ela tem muito a ver com atração, né? E se você não ficar atento, você começa a atrair por coisas que você não deveria, né? E eu creio que tem algo envolvido nisso, que é a decisão de você amar a pessoa. Então, quando você decide amar, pelo fato de você tomar aquela decisão e assumir aquele compromisso, os teus sentimentos começam a seguir aquilo que você ama. E aí você se apaixona, né? Vai ter uma paixão renovada, ela vai oscilar, porque quem falar para mim que se sente atraído pelo cônjuge na mesma intensidade antes e depois de uma briga, você é mentiroso. Você é mentiroso. Entendeu? Ou então você é um nível de santidade que eu não vi na terra ainda. Você flutua, você não anda. Então, pronto. Então, a gente precisa estar atento com definições. E aí tem um pessoal que enche minha paciência e a minha esposa fica brava comigo, porque eu falo, a maneira como você comunica as coisas importa. As palavras que você usa, a maneira como você define as coisas que você fala, elas importam. Então, amor, ela é uma decisão, e por exemplo, eu falei do primeiro, comparação de um negócio autônomo e o outro é uma decisão. O amor coloca qual interesse em primeiro lugar? O do outro. O amor, ele é altruísta. Então, não tem como no casamento você botar o outro em primeiro lugar e você falar que o amor acabou, porque não vai acabar, porque todo dia você vai querer agradar o outro e não a si. Então as pessoas confundem paixão, e aí por quê? A paixão delas deixou de ser atendida. Aí começa a ter um ônus que veio com o bônus, é melhor terminar esse relacionamento. E assim nas amizades, enfim. Então a outra coisa é o amor põe em primeiro lugar, enquanto lá fora o amor busca os seus próprios interesses. Agora, uma das coisas que a gente ouve bastante no tempo presente não é o seguinte: nós precisamos aceitar as pessoas da maneira como elas são. Não é? Nós não precisamos fazer isso? Porque senão que maldade a sua querer mudar os outros, não é? E o que a Bíblia diz a respeito disso? A única pessoa que a gente tem que aceitar da maneira que ela é Jesus Cristo. O resto, meu amigo, é pau na cabeça. O resto é um monte de pecado a ser tirado. O resto é relacionamento intencional para cada vez mais ser parecido com Cristo. Então,
o amor cristão definido pela Bíblia é confrontativo. Ele confronta o erro. Ele não sossega, ele não fica em paz enquanto você vê o seu irmão a cometer pecados, o seu irmão a caminhar como se fosse ímpio. Você não vai ter paz com isso. Então, o amar, essa boa obra do amor, pressupõe esse tipo de cena. Então, falei da... E uma outra característica do amor, o amor ele é sacrificial. Ele não só coloca o outro em primeiro lugar, ele se dá pelo outro. A gente se dá dentro do casamento, mas a gente se gasta pelas pessoas ao longo da vida. Então, nesse sentido, é comparável o amor do mundo com o amor bíblico? E qual que a gente tem que fazer? Bíblico. Então, só trouxe um exemplo para a gente começar a perceber, já volto para você, Paulo, a gente começar a perceber e a gente começar a ficar mais esperto, porque o mundo vai propor muitas ideologias. O mundo vai propor muitas alternativas. O mundo vai vir com muitas ideias para você do que é ser um cidadão do bem. O mundo vai vir com muitas ideias para você falar o que é um cidadão que exala amor. Agora você, porque você é cristão e porque você é membro das Pedras Vivas, você tem a responsabilidade, a obrigação de bater com as Escrituras, de levar o teu pensamento cativo a Cristo, para ver se aquilo é um jeito certo de se portar, se aquilo é uma forma correta de pensar, se aquilo é uma forma correta de existir. Então a gente tem que estar atento. Fiz uma pregação aqui que eu falei de baixar a guarda, né? Até usei a ideia de como o vocabulário dos brasileiros, sem fazer curso, ele vai sendo adaptado quando ele está imerso na cultura portuguesa, né? E sem perceber, se a gente não ficar atento, sem perceber, a gente começa a abraçar os valores lá de fora. Então, atentem-se para as boas obras. Elas estão contidas na Santa Palavra. Dediquem a sua vida à leitura da Santa Palavra. Paulo? Eu tenho a tendência a concordar que talvez o oposto do amor seja a indiferença, porque isso significa que a pessoa nem ocupa mais o meu pensamento. Eu não me relaciono mais com ela. Para mim, tanto faz a existência dela, até se ela sumir para mim. Né? O ódio ainda pressupõe você ter um vínculo, pressupõe você ainda ter um sentimento, pressupõe você ter uma decisão contra aquela pessoa. A indiferença, você já nem sabe, essa pessoa sumiu da sua vida. Então é possível? É possível. Eu não sei se vale a pena a gente ficar tentando definir quem é o oposto do qual. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei que é certo amar, eu sei que é errado ser indiferente, eu sei que é errado odiar as pessoas de maneira geral, né? Mas a indiferença é algo bastante pesado, né? As pessoas acham que não, mas a indiferença é algo bastante pesado, né? E vamos avançar aqui, olha, o parágrafo 2 vai dizer o seguinte: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus. Os crentes são feituras de Deus criadas em Jesus Cristo para boas obras, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. O que a gente consegue aprender aí, nesse parágrafo? Tem algum efeito colateral negativo de fazer boas obras? Tem ou não? Oi? Não. Quando a gente olha, o que vocês extraem da primeira frase? Ela é consequência
da fé cristã. Então, muitas vezes, os presbiterianos, porque eles entendem, porque eles percebem a Bíblia, eles percebem o conceito da salvação pela graça, eles vão ser acusados de que é possível viver de qualquer forma e ainda assim ser salvo. Essa é uma acusação constante dentro dos debates teológicos. Ou entre pessoas de denominações distintas, que são amigos, enfim. Eu creio que existe um fundamento para essa acusação, no sentido de que muitas vezes vários presbiterianos vivem como se fossem descrentes. E talvez o sejam. Então, pronto. Isso não significa que é o que de fato a doutrina da salvação pela graça ensina. O texto, e aí eu já preguei aqui também sobre isso, que a salvação pela graça, ela é o início de uma vida de obediência. A gente não é salvo porque a gente obedece porque a gente salva. Diferente da matemática na multiplicação, a ordem dos fatores altera o resultado. Então, porque eu fui salvo pela graça, então, a partir de agora, o desejo do meu coração é obedecer. E não eu tentar chegar a Deus com os meus méritos e falar, me dá a salvação. Agora que eu cumpri os teus requisitos, por favor, dê-me. Primeiro que ele entendeu muito mal os requisitos de Deus. Ele está achando que os requisitos de Deus é padrão de qualidade do Inmetro, ISO, qualquer padrão de qualidade que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil e o outro que tem aqui em Portugal, né? É o ISO 9000 e tal. Agora, o padrão de qualidade de Deus é perfeição 100%. É zero margem para erro, não tem arredondamento. Então, a pessoa não entendeu isso aí, não percebeu isso aí. Agora, quando a gente vai, uma coisa que eu gosto... Espírito Santo é coisa impressionante, né? A maneira como Paulo articula um dos textos que fica mais evidente a salvação pela graça, a conclusão dele é que nós somos feitos para boas obras. Então ele começa lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aí ele vai, pela graça sois salvos. Pela fé, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Eu não sei como que alguém consegue olhar isso aí. Para que ninguém se glorie, eu não sei como que... Pronto. Aí chega no 10, assim, vocês somos feituras dele. Né? E aí, para você que gosta de ser meio romântico, a palavra feitura ali é a mesma raiz grega para poema. Então, quiser declarar para sua esposa, tal, você fala assim, olha, isso é um poema de Deus, tal, né? Dependendo do dia, você é um poema mal escrito, dependendo do dia, você pode brigar, as rimas meio ruins, mas não. Deus fez perfeitamente, né? E nessa hora que ele fala a feitura, ele fala que para que andássemos nas boas obras, as quais ele de antemão preparou. Então, só é vagabundo quem não entende. Quem quer ser. Mas no texto está claro que o começo da salvação pela graça vem de Deus. Uma vez que foi salvo, começa um processo de santificação e uma vida de obediência. E aí, articulando os textos bíblicos, os nossos irmãos da Assembleia de Westminster, eles vão argumentar que mais do que nós fomos chamados para viver dessa forma, a obediência e as boas obras, consequentemente as boas obras, elas são evidência de que você foi salvo. Então, se você quer saber se você foi salvo ou não, comece a olhar para a sua vida. É simples. Você tem prazer em ler a palavra de Deus? Não. Começa a ficar esperto. Você tem orado? Não. Você gosta de obedecer a palavra de Deus? Não. Inclusive, acho que ela é muito restritiva. Meu amigo, teu lugar é outro canto. Quero que você venha aqui, porque uma hora pode ser que Deus te converta. Mas isso não é modo de pensar de crente. Então, aquele que foi salvo pelo Senhor, aquele que tem a fé salvadora, que se arrependeu para a vida, ele vai querer viver assim. Ainda que não vai ser todo dia que vai dar aquele dia bom. Tem dia que é ruim mesmo. Tem dia que é pior do que o outro. Mas a certeza que nós temos que em todos eles nós estamos unidos a Cristo, habitados pelo Espírito e conduzidos, sendo conformados à imagem do Filho e sendo conduzidos para a glória. Essa é a certeza que nós podemos ter.
Mas se no teu coração você não tem vontade de obedecer a Deus, faça uma oração desesperada e urgente para o Senhor hoje. Se você não tem prazer em vir à igreja, se desespera diante de Deus. Porque você não tem prazer de estar com o povo dele. Mas que evidência de salvação é essa? O que você faz? Sou crente. O que você gosta de fazer? Viver com um descrente. E crente? Crente é chato. Você também, xarope. Você está no pacote, você também é. Então fiquem atentos. Boas obras é evidência da salvação. Agora, o que é interessante, o que essas boas obras manifestam, segundo... E tudo isso é com base bíblica. O que elas manifestam? O que elas fazem? Manifestam gratidão a Deus. Então, nunca entenda. Isso aqui é uma coisa muito comum. Quando você é salvo, num primeiro momento, você percebe claramente que você não é digno. Você percebe isso. Você, eu não sou digno de ser salvo. Sou uma pessoa desgraçada. Vivo uma vida desgraçada. E Deus vê o meu encontro. Então isso para você é claro no começo. Vai chegar uma hora, isso acontece com quase todo mundo que tem um processo de conversão na fase adulta. Ele vai chegar e falar assim, peraí, eu fiquei muito tempo em dívida com Deus. Porque durante 25 anos da minha vida, 25 anos da minha vida eu fui descrente. Então agora que eu não merecia e Deus me salvou, o que eu preciso fazer? Eu preciso pagá-lo. E a pessoa começa a ter uma vida de obediência, não por gratidão, mas achando que está a devolver a Deus. E aí ela tem muita vontade de servir, mas no intuito de achar que está a devolver para Deus aquilo que ela recebeu. Por quê? Porque ele quer ficar quites com Deus. Agora pergunta, é possível servir a Deus se a graça de Deus não agir em nós? Então, quanto mais eu sirvo da graça, mais devedor da graça eu sou e não menos. Então, minha dívida aumenta e não diminui. Uma dívida boa, tá? Isso aí você pode adquirir, não tem negativação, você não vai ficar mal no mercado por conta dessa daí. Você pode pegar e vai endividando na graça, né? Mas veja que parte da nossa obediência está relacionada com a gratidão que nós temos por aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Se Deus é tão bom conosco, não merece Ele um agrado de ter uma vida minha, a viver de acordo com os parâmetros pelos quais Ele criou para que eu vivesse? Essa é uma pergunta. Mais do que demonstrar, ele fala, reforçam a confiança. Mas por que reforça a confiança? Por que vocês acham que reforça a confiança uma vida de obediência? Pode falar errado também, não tem problema não. Essa é boa obra, é obedecer a Bíblia. Você faz o que dá certo, você vai ter mais fé, porque Deus falou igual para você. É isso. Então, uma vez que eu vivo uma vida de obediência, o que eu vou começar a perceber no meu dia a dia? Que Deus cumpre as promessas, de que Deus é fiel, de que Deus me fortalece. E se eu percebo isso, o que eu vou começar a fazer então? Vou querer obedecer mais, eu vou ter mais confiança. Então, fazer um teste, eu vou começar a ser generoso. Porque Deus falou para eu ser generoso. No caminho eu vou perceber que de alguma forma a minha vida é mais abençoada por conta da minha generosidade. Não necessariamente porque Ele vai me dar mais dinheiro. Porque o pessoal só faz essa associação, aí vira barganha. Aí você vai trocar euro por real, real por euro. Esquece isso aí. Mas essa ideia de que Deus ele te abençoa de uma forma que às vezes você não consegue nem perceber. Nem perceber. Sim. Então, aí você faz com a confiança, aí você vai ver. Agora, as bênçãos semidizas que a gente precisa entender o que é. Porque a teologia da prosperidade vai falar que é o cofrinho aumentando, né? Então, a gente vai começar a ter a nossa confiança aumentada, porque a certeza que a gente tem, se a gente obedece a Deus, é que Ele honra a sua palavra, porque Ele não é homem para mentir. Então, eles aumentam, reforçam a confiança. Eles edificam os seus irmãos. E como que você edifica o seu irmão?
Aqui quem estava na aula do que é ser um membro? Parte do que eu edifico o meu irmão é se eu faço as boas obras, eu faço tudo aquilo que está lá. Eu confronto, eu consolo, eu ajudo, eu conforto. Nisso eu edifico o meu irmão. Eu edifico o meu irmão porque ele vai ver a minha fé aumentada e confiada e ele vai querer, eu quero isso para a minha vida também. Aí você vai começar a servir de exemplo, bom exemplo de fé para alguém. Olha que coisa. Porque você sabe, né? Se você tem uma crise na sua vida que você não serve para nada, não precisa ter essa crise. Pelo menos de mau exemplo para alguém você serve. Você não precisa entrar em crise, para alguma coisa você serve. Agora, você pode ser um bom exemplo. E aí por isso você edifica os irmãos. Você serve na igreja, você vai, por exemplo, servir no estacionamento, servir na limpeza, o irmão que chega visitante, o irmão que está começando a caminhar na fé, vai ver um ambiente todo limpo e organizado para ele cultuar. Isso edifica, isso proporciona um ambiente que ele pode vir aqui e cultuar a Deus. Então, isso edifica os nossos irmãos. Adoram a profissão do evangelho, adornam, né? Então essa ideia de que adornam a profissão do evangelho. Quantas vezes você já viram assim, a pessoa fala que é crente, mas o testemunho... Já viram isso ou não? Ela fala que é crente, mas você olha para a vida dela, é desgraça. Vive como um ímpio. Se você vive conforme você professa, o que ele está a dizer, você enfeita no sentido de embeleza o evangelho na vida real. Você mostra na prática o que você diz crer na teoria. E isso traz beleza para a vida. Isso traz beleza para o seu testemunho. E aí as pessoas ao seu redor vão poder olhar e ficar encantadas. Elas vão poder olhar e falar, veja, eu conheci o Léo há 10 anos. E hoje o que eu olho não parece a mesma pessoa. Eu conheci o Léo há 15, 20 anos. E o Léo que eu olho hoje é diferente. Ou eu olho para você e você hoje é diferente do que você era no passado. Isso adorna o evangelho. Porque a gente vê que existe um Deus que está a agir. E que vai estar relacionado com a pregação de hoje. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oi? A profissão do evangelho. Ou seja, quando você professa que você crê. Entende? Então o senhor veio aqui esses dias para trás, professou que crê. Aí lá fora, falou assim, então o seu Geraldo é crente. Mas todo dia ele passa no sinal vermelho. Toda vez que eu dei troco errado para ele, ele não devolveu. Coisa simples assim, né? E coisa pesada também, né? Como, por exemplo, teve aqui em Passo de Ferreira, essa semana que passou, foi preso um pastor evangélico brasileiro porque parece que violou mulheres. Adolescentes. Aí, por isso que eu gosto de me identificar como protestante, reformado. Mas está lá, acabou de acontecer. A profissão do evangelho dele foi adornada? Não. Foi envergonhado. Então a gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente fala, da maneira que a gente vive. E por fim, ele vai falar, fecha a boca dos adversários, né? Que é o inimigo, né? Vocês lembram a primeira carta de Pedro? A gente falava sobre isso, né? Naquilo que vos persegue, vão calar a boca, porque vocês vivem da maneira como vocês falam. E o mosquito voltou. Estava lá em Matozinhos, agora ele pegou de novo o autocarro. E aí vai falar também que não glorificam a Deus. Então glorifica a Deus o que ele faz, enfim. Então os crentes são feitura de Deus, criados em Cristo para boas obras, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham o final, a vida eterna. Então essa ideia de que não existe uma vida cristã real, como vai dizer Tiago, não existe fé verdadeira se não existem obras. De maneira resumida é isso, e que nós fomos criados para elas. Então vamos lá. A capacidade de fazer boas obras, de modo algum, provém dos próprios fiéis, mas inteiramente do Espírito de Cristo, a fim de que sejam para isso habilitados, além da graça que já receberam. É necessária uma influência real do mesmo Espírito Santo para operar neles o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. Essa verdade, contudo, não deve fazer com que os crentes se tornem negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, eles devem se esforçar por dinamizar a graça de Deus
que está neles. Como esse parágrafo é muito profundo, fala de dinamizar a graça, e a gente tem a tendência de viver uma vida vagabunda, uma vida parada, eu vou deixar para a próxima semana a gente entrar. Mas por que no começo ele fala que a capacidade de fazer boas obras provém não dos próprios fiéis? Eu acho que a resposta vai ficar óbvia agora, mas vou fazer a pergunta para vocês. Pode o descrente fazer boas obras? Aí você não precisa responder. Você não precisa responder. Para a semana que vem a gente retoma com isso. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, palavra que opera em nós. Muito obrigado pelo Cordeiro Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Obrigado pela boa obra que Ele fez por nós. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, que aplique essa boa obra em nós, que está a agir em nosso coração e está a nos conduzir numa vida de boas obras, Pai. Dá-nos cada vez mais um ódio pelo pecado, dá-nos cada vez mais um desejo maior de viver de acordo com o Teu querer, de viver de acordo com a Tua santa palavra, viver uma vida que dinamiza a Sua graça e essa graça fica operosa em obras. Pai. Dá-nos um coração inclinado a isso, é o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Pai, o Lucas